Oi, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Você já orou com toda a sua força por algo, mas lá no fundo, bem no fundo mesmo, uma voz insistia em perguntar: será que isso realmente vai acontecer? É como se você acreditasse, mas não 100%. Se você já viveu isso, fica tranquilo, você não está sozinho. Esse é um dos desafios mais comuns na vida de quem segue a Jesus. A maioria de nós aprendeu sobre fé com um versículo muito conhecido, que inclusive é o meu favorito, Hebreus 11:1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A gente ouve isso e pensa: entendi, fé é pensar positivo e acreditar muito forte que vai dar certo. Mas e se eu te dissesse que a gente entendeu esse versículo de um jeito meio incompleto e que o verdadeiro significado é muito mais profundo, poderoso e prático do que imaginamos? Hoje nós vamos mergulhar no que essa certeza e essa prova realmente significam no original grego. E olha, isso pode destravar a sua fé de um jeito que você nunca tinha experimentado. A primeira parte do versículo diz que a fé é o firme fundamento, ou a certeza das coisas que esperamos. A palavra grega aqui é hipostasis. E hipostasis não significa apenas uma esperança. Naquela cultura era um termo jurídico. Representava um título de propriedade, como a escritura de um imóvel. Pensa comigo. Quando você compra uma casa, você recebe a escritura antes de se mudar, certo? Aquele documento é a garantia legal que a casa é sua. Você pode ainda não ter a chave, pode não ter colocado os móveis, mas o título está nas suas mãos. A propriedade já é sua. A fé é a hipostasis, o título de propriedade espiritual das promessas de Deus para a sua vida. É Deus dizendo: isso já é seu, mesmo que os seus olhos ainda não vejam. Isso muda tudo, não muda? Fé não é tomara que aconteça. Fé é segurar o documento de posse que Deus já entregou na sua palavra. Agora vem a segunda parte, que conecta tudo. Preste atenção. O versículo diz que a fé é a prova ou convicção das coisas que não vemos. A palavra grega é elencos. Elencos também era um termo jurídico. Significava a evidência apresentada em um tribunal. Algo tão convincente que não deixava dúvidas. Então, olha a revelação. A fé é a sua evidência de uma realidade que ainda não é visível. É o que te convence de que o mundo espiritual é tão real quanto, ou até mais real que o mundo físico. Pense em Abraão. Deus prometeu que ele seria pai de uma multidão. Qual era a evidência natural? Nenhuma. Ele era idoso, Sara era estéril. Tudo dizia impossível. Mas Abraão tinha o elencos, a evidência da promessa. Ele creu, agiu e viveu como se aquilo já fosse realidade. Ok, a teoria é linda, mas na prática? O que isso muda na minha vida na segunda-feira de manhã, quando a ansiedade bate? Muda tudo, porque a fé deixa de ser um sentimento e se torna uma ação baseada em um documento legal e numa evidência sólida. Você está orando por um emprego? A sua hipostasis, seu título de propriedade, é Filipenses 4:19. Deus suprirá todas as suas necessidades. O seu elencos, sua evidência, é o histórico de fidelidade de Deus, na Bíblia e na sua própria vida. Então você não espera passivamente, você age, envia currículos com confiança, vai para a entrevista em paz, sabendo que o provedor está conduzindo tudo. A dúvida vai tentar aparecer? Vai. A dúvida olha para as circunstâncias, mas a fé olha para o documento da posse e declara: está garantido. Resumindo, fé não é um salto no escuro, é um passo firme,
baseado no título que Deus te deu e na evidência do caráter dele. Então, o que muda a partir de hoje? Na próxima oração, não peça apenas com esperança, haja com convicção. Segure o seu título de propriedade espiritual e agradeça, porque no mundo de Deus, aquilo já é seu. Agora me conta, qual promessa de Deus você vai começar a tratar como um documento de posse a partir de hoje? Escreve aqui nos comentários. Vamos fortalecer uns aos outros. E se essa palavra te abençoou, salva este vídeo nos seus favoritos e segue o canal para a gente continuar descobrindo juntos os segredos da palavra. Até a próxima!